Em seu sonho, as pessoas estavam reunidas para celebrar o aniversário de Ashur. Elas lhe diziam: não está animado para celebrar seu aniversário no festival Agripada? Isso permitirá que você encontre sua parceira destinada, Ashur. É um presente da senhora Ita e da senhora Belas. Uma pessoa se aproximou e ofereceu um presente a Ashur. Shalatar também preparou um presente, dizia outra pessoa, enquanto outras mostravam mais presentes e cartas enviadas por suas filhas. Vamos cortar o terceiro bolo, sugeriu alguém. Agora, vamos vesti-lo para o festival, anunciou outro. E então, Ashur foi visto sendo vestido com uma máscara de coelhinho e um terno branco, enquanto todos se preparavam para o evento. Oh, é encantador, exclamaram as pessoas. Espera, mestre Ashur! Senhor Ashur, gritavam enquanto Ashur saía do local. Meu Deus, onde ele está? Ainda temos muitos presentes. Uma garota procurava Ashur, enquanto ele se escondia atrás de uma pilastra, ouvindo os gritos. Mestre Ashur, outros chamavam. Onde você está? Enquanto isso, Ashur, pensativo, segurava a mão de uma pessoa e se perguntava quem mais estava ali, até que a outra pessoa segurou seu braço. Ele percebeu que era a garota de cabelos vermelhos. Um anjo, pensou Ashur, olhando para ela enquanto se aproximava. É bonita, ele comentou, vendo o sorriso dela. Eu estive procurando por você por muito tempo, disse a garota. Ashur, surpreso, perguntou, por mim? Sim, por você, ela respondeu. Se apresse e faça logo para mim, pediu ela com um olhar tenso, assustando o padre, que acordava do pesadelo. Por que apareceu aquela costureira? Dizia o padre, acordando suado. Há algo úmido aqui, ele olhou para baixo, espantado. Impossível, impossível. Para Ashur, que sempre foi cercado por pretendentes, independentemente de seu gênero ou status, as pessoas que desejavam seu corpo pareciam não ser diferentes de animais selvagens. Mas quando conheceu Eter pela primeira vez, ele teve sonhos que nunca teve, nem mesmo aos 10 anos. Eu os tenho por causa dessa costureira. Ele pensou, começando a se perguntar se estava ficando louco. Enquanto isso, Ashur rezava em silêncio. Eu sempre senti uma forte aversão a que outras pessoas tocassem meu corpo, pensava o padre. Quando as pessoas viram que eu não tinha nenhum relacionamento, começaram a murchar. Deus, por favor, tire os desejos impuros que residem em meu corpo, rezava o padre, ainda imerso em sua oração. Por isso, não consigo entender a situação atual. No dia em que decidi me tornar sacerdote, há 10 anos, jurei que permaneceria puro e serviria a Deus, até que as pessoas com quem passaria a eternidade aparecessem. Assim como me deu graça, por favor, me corrija para que eu não caia, para que eu não sucumba às tentações. Acalme o desejo carnal que me domina, tanto no corpo quanto na mente. O padre rezava todos os dias. Esse juramento nunca vacilou até agora, ele pensava. Nesse momento, outro padre se aproximou com um sorriso nos olhos. Padre Ashur, abençoada manhã, gostaria de tomar um café da manhã, perguntou ele. Preciso de sua ajuda, disse o padre Bertier de forma enigmática. Eu falo ao senhor, de mim. Preciso saber como vencer a tentação, continuou ele. Tem tentação? Perguntou o jovem padre, confuso. Sim, respondeu o sacerdote mais velho. O padre Ashur, o representante, está em abstinência. O que seria isso? Pensava o jovem padre, sem entender. As mulheres? Joias? Ervas alucinógenas? O que mais poderia seduzir um homem como esse, senão as drogas? Ele pensou, espantado. Se há algo que eu possa fazer para ajudar, farei, meu senhor, disse o jovem padre, com uma expressão séria. Enquanto tomava o café da manhã, o padre contou toda a história ao jovem padre. Uma costureira, com um sorriso suave, falou sobre Erta Glen, com seu cabelo vermelho, como um amanhecer abrasador, é difícil desviar o olhar dessa linda mulher. Uma vez que os olhos se cruzam com os dela, disse Shui, enquanto comia. Não creio ter visto uma mulher particularmente bela entre as costureiras, falou o jovem padre. O quê? Você não a viu? Não pode não ter notado,
respondeu Shui, surpresa. Mesmo se as belezas do continente tentarem, ela é tão bonita que até Shui, que nem mesmo dá atenção a ela, a admira, pensou o jovem padre, um pouco confuso. Mesmo se o templo fosse virado, teria que ser virado 10 vezes mais. Quem poderia ser essa? Estou muito curioso, continuou ele, em tom de brincadeira. A proteção e graça de todos os deuses estejam com você. Abençoe, padre, disse Shui, com um tom de reverência. A benção a todos, disse o padre enquanto terminava uma missa. Nesse momento, o jovem padre olhou para o lado e perguntou a Shui, vendo a jovem de cabelo vermelho sentada, aparentemente absorta no meio da missa. É ela? Espantado, com os olhos arregalados, o jovem padre pensava, ela é muito normal. Como pode ser tão comum? Ela é bonita, mas não é muito mais bonita, comentou o jovem padre, tentando esconder sua confusão. A senhorita que enviou um presente para o sacerdote semana passada era melhor, cochichou, tem 2 olhos, um nariz, uma boca. A costureira é diferente das outras? Shui, com um rosto corado, respondeu, sim, é diferente. Ashur continuava olhando, fixando seus olhos nos lábios carnudos de Erter. Ah, acho que vou parar de olhar. Estou ficando tonto, dizia Ashur, afastando o olhar. O padre mais jovem, sem entender a reação, se perguntava o porquê daquilo. Vamos nos focar nas orações, sugeriu Ashur, tentando se concentrar. Meu Deus, não derramou todas as suas virtudes sobre Ashur? Pensava o jovem padre. É possível que os padrões de beleza tenham mudado para algo grotesco? Ele estava confuso. Qual é o encanto dessa costureira? É possível que o insensível sacerdote Ashur tenha ficado louco? Não tenho ideia, pensava ele, enquanto a missa continuava. O padre Ashur, ao abrir uma folha que estava sobre o altar, ficou impressionado com o que estava escrito nela. Olhou para o lado e viu Erter sentada, bocejando. Mas o que ele pensava enquanto lia o papel enviado para ele? Estou molhada, Erter Glen, estava escrito no papel. O que essa costureira estava pensando? Pensava Ashur, sem saber como reagir. Outro papel foi lançado sobre ele, e o padre Ashur, perplexo, se perguntava, era outro? Quanto você enviou até agora? Ele pegou o papel e, ao ler, viu o que estava escrito. Ouvi dizer que a cor dos lábios de uma pessoa é do mesmo tom que os seus mamilos. Ashur olhou para o papel, atônito, e continuou lendo. No entanto, seus lábios estão muito vermelhos. Ah, eu realmente quero lambê-los. Ele tentou apagar a imagem de sua mente, balançando a cabeça, tentando afastar os pensamentos enquanto lia. Não acredito que ela está fazendo piadas de mau gosto durante a hora da oração sagrada. Eu só tenho que ignorar. Mas antes que ele pudesse se recompor, outro papel caiu em seu colo. Já inconformado, ele pegou o terceiro papel, pensando, sério isso? Ao ler o que estava escrito, ele se sentiu ainda mais chocado. Eu gostaria de poder sentar em seu rosto branco. Eu me sinto tão molhada só de pensar em você. Espantado, Ashur pensava, maldição, não consigo me concentrar na oração. Seus olhos vagaram dos lábios de Erter até a reta que estava diante dele. Essa costureira é sem vergonha, pensava ele, sentindo-se cada vez mais desconcertado. Enquanto isso vimos Erter cochilando ao lado. Padres, vocês irão trabalhar por um tempo com o Semenda. Isso é para melhorar suas roupas. Se tiverem algum problema, por favor, comuniquem ao costureiro próximo a vocês, dizia um homem. Enquanto isso, os 2 padres e Erter estavam no meio do grupo. O jovem padre pensava, esta é uma oportunidade para entender por que o padre está tão impressionado com essa mulher. Erter, próxima a Ashur, falou, quer que eu coloque um botão nesta manga? O padre mais jovem refletia, você não está apenas sendo gentil? Parece mais normal do que eu pensava. De repente, uma bola, arremessada pelas crianças lá fora, atingiu a cabeça de Erter, fazendo-a cair sobre o peito de Ashur. O padre, surpreso, pensava, será que isso vai acontecer de novo, como no passado? Acidentes como aquele pareciam ocorrer constantemente,
colocando-os em situações cada vez mais constrangedoras. Por favor, pare, disse Ashur, tentando se recompor. Oh, me desculpe, vou sair e volto depois de comer, respondeu Erter, levantando-se rapidamente. Espantado, o padre mais jovem observava a cena. Impressionante como ela age de forma tão vergonhosa, pensava ele. Padre Ashur, acho que você deveria denunciá-la, sugeriu ele. Ashur, sem hesitar, respondeu, não tenho intenção de fazer isso. O jovem padre, confuso, refletia, por que o padre não poderia fazer algo com uma mulher tão desinibida? E se ela for uma bruxa, você está enfeitiçado? Ele se sentia cada vez mais perdido. A não ser que seja uma piada, um sacerdote que recebe as bênçãos de 5 deuses não pode pensar assim. Meu Deus, pensava o jovem padre, o que está acontecendo com a santidade dele? Enquanto isso, Ashur estava em sua mente, pensando, de novo, tive um sonho animado. Não consigo parar de pensar na costureira. Toda manhã, após esses sonhos, sinto que estou ficando louco. Ele se perguntava em silêncio, tudo isso é culpa daquela costureira pervertida? Estes são os desenhos que o Sr. Efegaine nos enviou, levando em consideração as opiniões que coletamos até agora, dizia uma pessoa. Enquanto isso, Erter observava o padre se levantar para se retirar. Os dois se encararam por um momento, mas ninguém disse nada. O quê? Por que ele está aqui? Pensava Erter. Toda vez que nos encontramos, porém tenta fazer piada comigo. Eu só quero evitá-lo. Ela pensou em não fazer mais contato visual com ele e sair assim que tivesse a chance. Enquanto abaixava a cabeça, tentando se concentrar em seus próprios pensamentos, ouviu o homem continuar, há quem diga que está muito apertado, pois o design dos botões da manga também foi mencionado. Um chute atingiu a canela de Ashur. Ele olhou para Eter, intrigado, e se perguntou se aquilo havia sido um acidente. Enquanto isso, os pés dela subiam lentamente por suas pernas, acariciando de forma provocante. Surpreso, Ashur começou a se sentir envergonhado. Mesmo em um lugar como aquele, pensou. Num movimento abrupto, ele se levantou, bateu a mão na mesa e, segurando a Eter pelo braço, a conduziu para fora do recinto. Já do lado de fora, gritou com ela, tomado pela frustração. Por que você está fazendo isso comigo? Toda vez que nos encontramos, você rasga minhas roupas, me toca. E ainda por cima manda bilhetes obscenos durante a oração. A Eter, confusa, questionou. Quando eu enviei bilhetes para sua santidade? Ashur, indignado, retrucou que ela cansava de fingir não saber de nada. Afirmou que havia trazido as cartas justamente porque sabia que ela negaria. Erguendo um dos papéis, mostrou-lhe. Não, essa é minha carta, sim, mas isso, a Eter coçou a cabeça, pensativa. Espera, isso realmente, é ele. Então, voltando-se para o sacerdote, murmurou. Se eu contar a verdade, tenho certeza de que o senhor vai achar que estou louca. Mas não fui eu que escrevi essa nota, foi um elefante voador. O padre, sombrio, observava a cena em silêncio. Depois, com a voz baixa, disse. Todos parecem tão fáceis de enganar, costureira. O quê? Exclamou a Eter, espantada. Claro que não. Eu jamais brincaria com o sacerdote. E eu realmente não sabia de nada sobre esses bilhetes. O sacerdote, com uma expressão de alerta, confessou. Essas notas me fizeram ter sonhos divertidos todas as noites. Despertaram um desejo que nem mesmo as orações conseguem conter. Ashur gritava, sem conseguir se conter. Disse que o que a costureira havia feito com ele voltava à sua mente o tempo todo. Você não sabe o que é ficar animado 24 horas por dia. Bradou, encarando a Eter. Ela, incrédula e envergonhada, perguntou em um sussurro. Animado? Enquanto isso, do outro lado da porta, um grupo de curiosos que estava escutando a conversa caiu no chão quando a porta se abriu subitamente. Ashur e a Eter se voltaram na direção do barulho, deparando-se com um amontoado de pessoas, atônitas, espremidas no corredor.
Momentos depois, alguém se aproximou do padre e lhe disse, com certa cautela: Eu entendo como o senhor se sente. Sei que não deveria falar sobre isso, mas... A cena então corta para o dia seguinte. O padre de Arredion fez uma forte declaração pública, estampada no jornal. Eu penso em você o dia todo. Sua santidade está cometendo pecado? A manchete foi clara e provocadora. E Ater, ao ler aquilo, sentiu um peso no peito. Pensava, com pesar, que se sentia responsável pela situação do padre. Sinto muito por ele. É minha culpa que ele esteja passando por tudo isso. Ela falava para o elefante cor-de-rosa, que o escutava pacientemente. Enquanto isso, Herter exclamava, incrédula: Que tipo de bênção é essa? Por favor, eu te imploro. Tire essa bênção de mim. Não posso mais continuar com isso. Ela se levantou, indignada, e se sentou no banco próximo, visivelmente perturbada. Mas não há política de devolução, respondeu o Foren, de forma quase impassível. Enquanto se levantava do banco, Herta suspirou, visivelmente irritada. Não é justo, disse ela, com um tom de frustração. Porém, que estava ao seu lado, perguntou, curioso: O que é que te incomoda? Herta, com a expressão tensa, respondeu, sem hesitar: O que é um desperdício de dinheiro e tempo? Porém, sempre pragmático, contra-argumentou: Se você decidir desistir, ficará sem nenhuma fonte de renda. E não tem nem mesmo uma proposta no horizonte. Herta olhou para ele, desconsolada. Eu sei. Me arrependo de ter doado todo o meu dinheiro para o templo quando era criança. Confessou ela, o tom cheio de arrependimento. Porém ficou surpreso com a revelação. Você doou todo o seu dinheiro para o templo? Nossa, isso é inesperado, disse ele, tentando processar a informação. Herta, com a frustração transbordando, continuou. Durante o festival, uma criança com uma máscara de coelho roubou o meu dinheiro. Naquele momento, o festival era para o Agropada. Tudo é culpa dele. Ela olhou porém com desconfiança, como se esperasse uma explicação. Porém, manteve sua postura tranquila e respondeu: Isso não é culpa minha. Foi ele quem roubou você, não eu. Herta, agora mais irritada, olhou para ele, ainda sem acreditar. Por que está me olhando assim? Perguntou, porém, notando o olhar acusador de Herta. Nenhum motivo. Herta respondeu rapidamente porém enquanto caminhava, apressada, para sair do local. Porém, sem querer deixá-la ir, segurou seu longo cabelo e exclamou, quase desesperado: Herta, presta atenção em mim. Mas Herta não parou. Continuou caminhando, ignorando as palavras dele. Porém insistiu, sua voz mais grave agora. O padre Arthur. Ele não é normal. Aquele cara vai acabar com você. Você precisa melhorar sua resistência, o seu vigor. Herta, você está me ouvindo? Preste atenção em mim. Herta, já irritada e com os passos firmes, gritou sem olhar para trás. Ah, eu não estou vendo nada. Ela ficou furiosa, tentando, com raiva, se livrar do aperto de porém em seu cabelo. Não preciso de seu conselho. Ela gritou, forçando-se para soltar-se de seu amigo. Porém não a soltava e retrucou. Não, você me solta primeiro. Quando eu contar até 3, nós dois vamos nos soltar. Herta, com a paciência no limite, falou com firmeza. 1, 2, 3. No 3, Herta, com toda a força que tinha, lançou porém para longe. O impacto foi forte, e o barulho ecoou pelo local. De repente, alguém gritou de dor. A voz parecia familiar para Herta. Ela parou, pensativa, sentindo um calafrio. Quem poderia ser? O padre gemeu de dor, ajoelhado no chão. Com expressão de surpresa, perguntou, ainda sem acreditar. Você, de novo? Desculpe, eu só joguei um objeto para o alto. Não sabia que ia te acertar. Respondeu ela, tentando se desculpar.
Ashur, não convencida, franziu a testa e disse, com certa desconfiança: Você deveria ter uma desculpa melhor. Sinto muito mesmo. Não foi de propósito, eu juro. Deixe-me examiná-lo. Consegue se levantar? Erta perguntou, se aproximando dele, prestes a ajudá-lo. O padre afastou a mão dela, exclamando, irritado: Eu estou bem. Mas Erta não desistiu e insistiu. Dói lá embaixo? Não. Respondeu ele, quase em um grito. Por favor, deixe-me te ajudar. Vou apenas verificar se está tudo bem. Prometo que não farei nada. Eu disse que já estou bem. Já chega! O padre exclamou, frustrado. Erta, com a expressão preocupada, respondeu, ainda insistente. Preciso saber que você está bem. E pare de reclamar, só me faz ficar mais preocupada. O padre, encarando-a com exasperação, falou, tentando manter a calma. Você vê, eu não. Não posso deixar você ver isso. Estou bem, não se preocupe. Enquanto ele se retirava, Erta ficou pensativa, murmurando para si mesma. Parece que você está certo. De repente, começou a chover, e Erta levantou a cabeça, olhando para o céu. De onde veio essa chuva? Perguntou, mais para si mesma, olhando para o chão onde porém estava caído, sem entender o que estava acontecendo. Virando-se para o padre, que ainda caminhava à sua frente, ela gritou. Vossa Santidade, vamos juntos. Eu também estou a caminho do templo. Sinto muito por te acertar lá embaixo. Por minha causa, você deveria andar mais devagar. O padre, sem se virar, exclamou, visivelmente incomodado. Por favor, pare de mencionar isso. Dentro da cabana, Erta enxugava seus cabelos, resmungando para si mesma. Ah, estou encharcada. Ainda bem que a porta dos fundos estava aberta. Nunca tinha visto essa sala no templo antes. Enquanto ela se ocupava com os cabelos, o padre, ao fundo, acendia a lareira. O calor começava a se espalhar pela sala. Acenda a lareira, logo ficará quente. Disse o padre, quebrando o silêncio. Erta, ainda absorvendo o ambiente, ouvia suas palavras, mas sua mente vagava para outros pensamentos. Situações problemáticas vão continuar ocorrendo até você ir ficar com o padre Ashur. Erta lembrar de Porém, que recentemente havia dito a ela. Os métodos do elefante, fazer o padre e eu ficarmos juntos, ficam piores a cada minuto. Ela pensava nisso enquanto olhava para o vinho na prateleira. Vossa Santidade deve se sentir desconfortável. Será que é certo fazer isso com ele? Pensava, inquieta, enquanto pegava uma garrafa de vinho e preenchia 2 taças. Ela se aproximou do padre e ofereceu-lhe uma das taças, tentando quebrar o gelo. O que você está fazendo? Perguntou o padre, olhando desconfiado para o vinho. Erta, com um olhar suave, respondeu. Estou tentando me desculpar com você. Um copo de vinho não vai te fazer mal. Ele a observou por um momento, pensativo, e então respondeu, de forma tranquila, mas firme. Eu não bebo álcool. Com um olhar meio provocador, Erta se virou para Ashur e disse, com um sorriso sutil. Você não tem interesse na carne, não bebe, e nem tem amigos com quem conversar. E o que você faz para aliviar o seu estresse? Ashur, ajeitando as roupas, respondeu com serenidade. Prazeres são coisas banais que destroem o corpo e a mente do homem. Erta, com um sorriso cínico, respondeu, desafiadora. Você tem 5 anos a menos do que eu. Sua vida é tão chata quanto a de um homem de 80 anos. O padre, olhando para ela com surpresa, exclamou. Eu sou mais jovem do que você? 5 anos? Erta, com um olhar de ironia, respondeu. Por que está surpreso? É estranho que você não soubesse. Sente-se, eu prometo que não vou te forçar a beber. Ela apontou para o lado dela, como um convite. Ashur, ainda surpreso, se sentou ao seu lado enquanto ela bebia o vinho. A chuva continuava lá fora, e o silêncio se fez entre os dois por um momento. Enquanto tomava a taça de vinho,
Herta olhou para Ashur, sentindo a leveza da bebida começar a afetá-la. Ela pensava consigo mesma. Ele é muito bonito. O hábito dele combina bem com ele. Não consigo acreditar que ele ainda seja puro. É difícil de acreditar. Sua cabeça começou a girar um pouco, e ela sentiu suas bochechas corando. Você deveria parar de beber. Ashur, percebendo o efeito do vinho nela, falou, com uma leve preocupação. Está pensando em beber meu copo também? Herta sorriu, tentando manter a calma, continuou. Não se preocupe, não vou ficar bêbada bebendo um pouco de vinho. Mas, se eu tentar fazer alguma coisa, ela olhou para ele com um sorriso travesso. Por favor, me amarre com toda a sua força. Ela se recostou na cadeira, olhando para os braços dele e, com um tom provocador, acrescentou. Sabia que a grossura do seu braço é o tamanho da minha coxa? Enquanto isso, o padre se aproximou dela, com um gesto sutil, e limpou algo de seu rosto. Herta, surpresa, se perguntou em silêncio. Padre,